Os Que conflitos do mundo, que a verdade é o conflito entre única. as pessoas, as verdades é única, né? A partir do momento que eu acredito que a minha verdade é única, vai ser complicado a gente ter uma relação se você não vier para a minha verdade. Sim. Entendeu? Se a sua verdade for diferente da minha, acabou. É o 6 e o 9. E no entanto, pois é, o 6 e o 9. E no entanto, entender que muitas vezes, assim, o teu ponto de vista é um ponto de vista que ainda que eu ache que não é o real, eu posso até não achar que é real. Mas eu digo Você não é assim, obrigado a achar que é real. mas é o seu ponto de vista. Sim. Eu tenho que respeitar você e, por consequência, o seu ponto de vista, né? Respeito é o que falta nesse mundo. É você respeitar o que o outro pensa. Né? As guerras religiosas. Falta de respeito puro. Sim. Quer dizer, só a minha que é certa, a sua não. As guerras políticas, né? Quantas famílias não se acabaram com a última eleição? E aqui no Brasil, então, nossa senhora, não tem nada. Não tem nada que você veja hoje na internet ou nada assim. Que, nada, assim, essa caixa aqui ela é azul. Ih, é da direita. O que é que isso tem a ver com direita? Tudo eles estão puxando. Eu já vi coisas assim absurdas. Ou é da esquerda. Ou esquerda. Ou é da esquerda. Entendeu? Ou esquerda. Tanto é que eu digo assim, bicho. Com fla-flu. Eu não sou nem da esquerda, nem da direita, nem do centro. Porque não dá. Porque eu também não gosto muito dessa ideia. Eu não gosto muito dessa ideia da defesa das atitudes incondicionais de outras pessoas. Vou citar aqui um exemplo. Eu vi um debate aí entre duas deputadas, e uma falando assim, porque Janja gastou 26 milhões comprando, redecorando o palácio lá, onde eles moram. E criticou a pessoa. E ela falou, não, mas Michele fez isso. Não, eu não estou nem falando de Michele. Eu estou falando que Janja, a pessoa, Janja gastou 26 milhões. O que é que Michele tem a ver? Quer justificar um erro do outro sobrepondo o que a outra fez. Eu digo assim, nossa, não dá nem para continuar numa discussão dessa. Eu digo assim, beleza, vamos falar dos defeitos da outra já, mas um defeito da outra não justifica se esse foi de fato uma verdade, um defeito e tudo mais. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu fiz errado, mas se o seu candidato fez mais... Mas é a nossa cultura, infelizmente. É que as pessoas são muito assim. Se eu gosto do azul, eu automaticamente sou contra o verde. E não é. Eu só estou dizendo que eu gosto do azul. Eu não estou contra. É opinião. E as pessoas não estão mais aceitando isso. Se você não fala bem de um lado, você automaticamente está contra. E não. Só não concordo com algumas coisas. Não precisa estar contra ninguém. Aí algumas coisas do outro lado também pode lhe servir. Se fosse unido, se os dois lados prestassem atenção um no outro, unissem forças, a gente não estaria da forma que está. Porque os dois lados têm defeitos, porque são feitos por seres humanos, e os dois lados têm muitos poderes. E se fosse unido, não tivesse essa disputa louca de poder, estaríamos muito melhores. Se a gente agora vamos fazer um tricô aqui. Pegue esse cenário que nós estamos vivendo e jogue isso para o mundo de negócios. Assim, em que sentido? Quem faz negócios com o grande público, no caso, no presencial, no digital, a gente tem que ser apartidário, tem que ser a religião, a gente tem que ser, assim, tem que ser white label, né? Tem que ser neutro em tudo, porque vão misturar uma coisa com a outra. A gente está falando no mundo de negócios em si. E daí, como é o grande intuito do nosso ecossistema, negócios e tudo mais, você sabe que eu tava na mentoria ontem, como eu falei para vocês, aí eu recebi umas nós estamos agora para lançar uma empresa nossa, por isso que era, eu não estou falando da mentoria, estou falando da reunião, que foi, a gente está para lançar os nossos nutracêuticos aqui em 10 dias. Eu quero até fazer um testemunho aqui para vocês, aproveitando a energia aqui de vocês. Quando eu estava desenhando os negócios, eu penso muito, tem um livro que chama Empresas Feitas para Vencer, e lá ensina uma coisa muito, muito bacana. Esse é um livro que é a Bíblia do empreendedor mundial. É uma coisa maravilhosa. O autor do livro, o Jim Collins,
o Jim Collins, ele faz um congresso e os grandes bilionários do mundo, aqui ó, vai o Flávio Augusto, vai o Lemon, George Paulo Lemon, vai para lá, tanto é que foi nesse congresso que George Paulo Lemon conheceu o Warren Buffett, daí eles fizeram uma sociedade lá, resumidamente. Eu sei que ele fala que as empresas, para vencer, hoje tem que sempre estar olhando a margem, a escalabilidade e a recorrência. Eu li esse livro há alguns anos atrás, há uns 3 anos atrás, eu li esse livro. E eu estava no avião, indo para algum lugar, tem 400 páginas desse livro, e daí eu sei que eu falei assim, cara, eu vou dar uma lida aqui, e quando eu comecei a ler, mentira, eu gosto de ler quando o avião já decola. Aí eu sei que teve um rapaz, eu sempre leio muito, eu nunca conheci uma pessoa assim que lê mais do que eu, deve existir, certamente existe, quer dizer, mas assim, do meu convívio, perto de mim, eu vendo. Aí eu sei que o cara do meu lado, assim, do avião, ele antes de decolar, ele pegou um livro e começou a ler. E eu falei assim, rapaz, esse cara já tá lendo aqui, o avião ainda em solo. Eu falei, tu quer saber? Eu vou começar a ler também. Comecei a ler. E eu sei que eram 3 horas e meia de viagem, e eu sei que quando umas 2 horas meus olhos já estavam assim, cansados, e o cara continuava lendo. Começou antes de mim, continuava lendo implacável. Eu falei assim, não vou me render para esse cara. Eu só vou parar se ele parar. E eu sei que o livro estava na página 200, e o livro é de 400 páginas. Eu sei que aterrissou o cara, só parou de ler quando mandou o cara sair. Eu finalizei o livro só porque o cabelo que é incentivo. Eu acho muito engraçado. Bem competitivo. Não, assim, do bem, né? Assim, do bem. Eu fiz uma competição sem nem saber, né? Mas eu falei, só pararei se ele parar. Resumo da obra foi uma coisa boa, né? Que eu finalizei o livro no avião. Eu li 200 páginas no voo. Aí, enfim, aí eu sei que lá ele ensina isso, né? Empresas para vencer tem que ter margem, recorrência e escalabilidade. E daí eu estava muito estudando, adoro, amo, eu tenho um escritório na minha casa assim que eu criei mediante como é que aquele ambiente poderia me incentivar a ser mais estudioso, ser mais focado, não sei o quê. Aí, meio que um feng shui da minha cabeça, pintei de preto, botei uma tela muito grande na minha frente, um telão e não sei o quê. Eu estava vendo, uma pessoa me ligou, eu estava vendo que teve eu que era anti-tecnologia há um tempo atrás, imagina, eu tinha pessoa para digital, tinha pessoa para aquilo outro, mas eu fui ficando assim, meio que uma pessoa me entregar qualquer coisa, sabe aquele tiozinho que diz assim, como é que mexe tal coisa? Assim, mexe, entra aqui no meu e-mail, no meu celular, eu virei essa pessoa. Eu virei essa pessoa que não sabia nada de computador, não sabia nada de tecnologia. Isso há algum tempinho atrás, né? Por quê? Aí eu contratei essa pessoa para isso, para aquilo mais, e eu fui ficando fora disso. Aí quando foi, eu falei, rapaz, tu quer saber? Eu fui me inserindo nisso. Aí comecei a comprar um computador, comecei a sei o quê. Quando eu fui ver, hoje lá na minha casa, eu estava fazendo uma reunião no meu celular, uma tela. Aí a projeção lá em cima, segunda tela. Eu comprei aqueles monitores que dobra assim, né, que curva assim em você. Aí, terceira tela. Aí aqui o meu notebook projeta para cá, 4ª tela. Aí um tablet menor, 5ª tela. E no caso meu S9, que é um computador que vira tablet, grandinho assim, que eu levo para os cantos, 6ª tela. Eu falei assim, bicho, eu tô tão tecnológico, com 6 telas aqui na minha frente, mas sabe o que é bacana? É porque isso aqui venceu aquela história minha de ser anti-tecnologia. Hoje eu tô extremamente na tecnologia. Aí a energia veio, não sei o que, veio um cara, o presidente da Sucesso, me convidou para ser VP lá dentro que é uma empresa, que é uma associação de tecnologia. Eu sou VP lá de eventos. Eu falei, que coisa doida. Eu me tornei essa pessoa tecnológica. Ele não sabia disso. Veja a questão de energia. Mas, voltando aqui para o livro, por que eu me tornei essa pessoa de tecnologia? Porque lá eu vi que uma coisa para vencer tem que ter escalabilidade. E hoje em dia não tem como ter escalabilidade fora da tecnologia. Fora do digital é impossível. Então, impossível. Aí daí, uma coisa foi levando a outra. Resumo da ópera. Quando eu fui vendo as coisas de escalabilidade, eu falei assim, cara, eu vou entrar no universo dos nutracêuticos. Aí eu quero falar agora uma passagem de Deus. Eu peguei e falei assim, cara, eu quero entrar nesse negócio dos nutracêuticos. Veio uma pessoa, chegou assim para mim e falou assim, Pex, tu tem que produzir nessa fábrica aqui, porque essa fábrica produz aí de uma grande blogueira famosa, que produz lá também as coisas e tudo mais. Aí eu peguei, beleza, marquei uma reunião, fui lá na reunião, lá na Caixa Prega, e fiz uma visita à fábrica, não sei o quê, trouxe as amostras, combinou de fazer a entrega da amostra lá. Detalhe. E a gente bateu o martelo lá,
a gente fez uma pesquisa e que era um produto de pele. Presta atenção nessa história. Olha isso aqui que eu vivi, Ricardo. Aqui é um depoimento de Deus, da existência de Deus na nossa vida. E eu peguei quando a fábrica lá produzindo aí, muito linda a fábrica, produzindo lá para uma blogueira hiper famosa. Fechamos a questão de pele, que o produto seria alguma coisa para pele. E peguei e vamos fazer lá, ficou de mandar. Chegou uma quinta, não mandou, chegou outra quinta. Vai dar a quinta, daqui essa quinta não, na outra a gente entrega. Chegou, não veio, na outra não veio, na outra não veio, na outra não veio. Aí eu falei para um amigo meu. Aí ele falou assim, não, eu tenho uma pessoa que produz, uma grande fábrica, ele produz aí para farmácia X e X e X, assim, uma rede grande de farmácia. Eu falei, porra, é lá em outro estado. Ele disse, então não tem como marcar uma visita. O cara veio aqui no dia seguinte. E a gente fez essa reunião, eu digo assim, porra, maior ainda, porque ele faz uma produção de farmácias. Um dado momento, aí a gente bateu o martelo e tudo, aí o cara sumiu. Nesse meio tempo... O segundo sumiu também. O segundo sumiu. O primeiro não entregou, mas ficou assim, não sumiu, mas não entregava, passou, sei lá, 2 meses e nada. Eu lembro essa visita que você fez, que foi exatamente o nosso primeiro podcast com a Fran. Foi! Você chegou, que a gente conversou um papo sobre isso. Exatamente. Pronto, exatamente. Aí foi, aí dali não deu nada, aí daí veio pro cara, o cara veio aqui e tudo, sumiu. E ele sumiu, mas não foi assim do nada. Ele sumiu quando a gente bateu o martelo e tudo mais, e eu encontrei uma química. Ele falou assim, Pex, faz essas perguntas com relação a Anvisa, com relação assim, faz essas perguntas para ele e tudo mais. Eu peguei e mandei as perguntas para ele. Como é que tá essa situação com relação a Anvisa, não sei o que. Aí a partir dessas perguntas ele sumiu. Compreendeu? Não foi do nada. Beleza. Ok. Aí daí, nesse meio tempo, eu tenho um cara que ele é muito famoso aí no digital, que ele já vendeu 150 milhões. E daí ele estava vendendo uma imersão, uma mentoria que tinha direito a uma imersão, e ele tinha uma fábrica. E ele falou assim, depois da imersão a gente começa a fabricar o produto de vocês. Faz a mentoria, daqui a 40 dias tem uma imersão, e você vem lá na cidade dele, em outro estado, aí são 3 dias de imersão, que é para desenhar o teu projeto, e daqui você sai com o projeto, a gente fabricando para você. Aí eu fui lá e paguei essa mentoria. Aí quando chegou no dia lá da imersão, eu acho que ele não vendeu a quantidade suficiente que ele queria vender, alguma coisa assim, ele pegou, adiou para mais 30 dias, para dar tempo ele vender. E depois, mais 30 dias. Entendeu? Ou seja, 60 dias só de adiar. E daí eu falei assim... e detalhe, as pessoas assim... Tem gente que quando eu falei... Mas tu ia lançar? Rapaz, tu ia lançar mesmo? Não sei o quê. Ainda, você enfrentando isso, você sai pro contador de história. Você sai pro contador de história. Não vendo assim que eu tava... Cara, eu paguei imersão. O tanto que eu tava gastando... Tanto é que você falou que em breve. Aquele dia você falou, em breve vai soltar aí. Tava tudo certo. Eu fui no lugar. Não era uma coisa que não era uma fábrica. A gente fechou o acordo e tudo mais. Entendeu? E daí tudo isso acontecendo. E eu falei assim, bicho, o terceiro... Porque foi a da fábrica, o cara que sumiu com a Anvisa, que produz para as farmácias, e o da imersão, que não estava, que estava adiando, e eu já rodando aqui, prometendo que tem isso também. Eu não fico boca a falar, não, eu vou fazer tal coisa. As pessoas dizem muito assim, PEX, o que ninguém sabe, ninguém não conta para as pessoas estragar. Eu falei, bicho, eu tenho Deus acima de tudo. Meus projetos são na mão de Deus. Se não rolou, foi porque Deus não quis. Foi ele, que não foi que uma pessoa jogou, mas não se trata disso. Aí, uma pessoa chegou para mim e falou assim, Pex, eu encomendei de um colega meu desse universo, que a gente vai, eu sou bom de network. Eu peguei essa pessoa que falou assim, Pex, tem essa pessoa aqui que ele fabricou para mim. E chegou. Mandou até a foto lá da caixa chegando. Eu falei, pelo menos chegou. Então, eu fui para os grandes, eu fui para... Eu vou começar com isso aqui, que entrega, de fato. Marquei uma reunião. Gente, eu quero contar essa história. Um minutinho só. Eu marquei essa reunião com essa pessoa. No dia da reunião, 1 hora antes, a assistente dele, eu marquei com a assistente, falou assim, olha, ele teve um problema no voo e não vai conseguir fazer a reunião hoje, se pode ser amanhã. Beleza, pode. Já estou acostumado. No dia seguinte, que seria a segunda reunião,
Mas antes disso, eu peguei e falei pra ela. Falei assim, poxa, mas assim... na reunião eu convoquei a galera que tava até achando que eu tava mentindo. Mentir talvez seja uma palavra forte, mas... o meu time, o meu corporativo, que eu marquei todo mundo pra reunião. Entendeu? Eu quero trazer vocês pro projeto, porque vocês não estão entendendo o que é que eu tô passando. As pessoas não entregando, desmarcando, assim, eles não te entregam. Aí eu marquei com todo mundo. Eu digo, vocês vão ver ao vivo. Aí daí, faltando uma hora, a assistente dele, eu marquei com a assistente, né? A assistente dele falou isso. Aí eu falei assim pra ela, olha, não se faz uma coisa dessa, porque assim, eu sei que imprevisto acontece, mas tu me avisou, eu mobilizei muitas pessoas, se avisam de um pouco de antes, tipo assim, porque a galera, todo mundo ficou obsoleta. Falei, beleza. Marcou-se pro dia seguinte. No dia seguinte, o cara, pela primeira vez, manda mensagem pra mim, dizendo que o problema teve outro problema de voo e não ia fazer a reunião. Perguntou se podia ser pro dia seguinte. 2 vezes, né? Aí eu perguntei, marcou no outro dia 6 horas. Aí eu falei, bicho, eu já tava assim, como, tá bom, o que é que eu posso fazer, né? Eu falei, meu Deus, não é pra ser, será? A 4ª pessoa fazendo isso comigo? Quando faltando 1 hora pra reunião, já a 3ª, ele mandou uma mensagem assim pra mim. Mentira, faltando 10 minutos, faltavam 10 minutos pra reunião. Ele mandou uma mensagem pra mim. Tô chegando em casa em 10 minutos. Em 10 minutos eu mando o link. A reunião era 6 horas, ele mandou 5h50. Diz assim, ó, estou chegando em casa e te mando o link em 10 minutos. Em 10 minutos exato ele mandou. Cara, quando a gente entrou na reunião, quando eu fui ver, ele é o maior produtor do Brasil. Ele é maior do que todos esses que eu estava conversando. Eles produzem para as grandes marcas que eu me modelei. E sabe o que é melhor? Ele falou assim, Pex, não produz isso. Me mostrou os relatórios. Isso aqui, isso é o que vende mais. Ele pegou e me deu uma mentoria assim. E a gente fechou o acordo ali. Eu peguei, assinei o contrato ali. Era pra fechar com ele. Era pra ser com ele. Eu só tava tirando da tua frente.